Boa noite, gente. Mandando para vocês aqui mais um vídeo com os novos recursos e as melhorias da nova versão do Hardcore Web. Bom, gente, a gente vai estar liberando para os usuários, né, a versão 2.0.148, tá? Nessa versão a gente adicionou aqui uns recursos novos, né? Alguns a pedidos de alguns usuários. E a gente vai começar falando do novo recurso dinâmico Label Link. Tá? Vamos fazer aqui o login. E aqui na tela do Hardcore, vocês vão ver logo aqui embaixo ó, o nosso label, né, que apresenta a versão atual do Hardcore. Tá? Então, como vocês sabem, sempre que eu libero alguma versão, eu crio lá o log, né? Isso é uma coisa comum que você também vai poder fazer para os seus clientes, tá? Então, agora a gente criou o label link, tá? Onde a gente, seguindo o nosso padrão, tal, de utilização da nossa propriedade hint, você vai colocar lá o atributo label link e vai colocar o link que você quer que seja acessado. O que é que a gente ganha com isso, gente? É mais um recurso dinâmico. Ou seja, você não vai precisar criar nenhum evento, você não vai precisar programar nada para chamar isso daqui. Você só precisa colocar o atributo label link e o link que você deseja. Tá? Ó. Então a gente consultando aqui rapidamente o nosso fonte, ó, eu deixei já aqui aberto ó, no link da versão, você apenas vai definir, tá certo? Ó, o atributo label link, ok? No hint do seu label, qualquer label que você queira utilizar. Então, só para a gente ver, não tem nenhum evento aqui tá, associado ao label, ok? E com isso, tá certo? Ó, quando você clicar, tá, ó, já vai estar sendo exibido, né? Já vai abrir aqui uma nova aba, o link que você definiu. E o hover, né, ó, vai estar funcionando aqui quando você passar o mouse em cima. Então, tudo isso daqui sem programação, tá, gente? Apenas utilizando os recursos dinâmicos que o Hardcore oferece para que vocês possam realmente criar, né, melhorias, né, desenvolver coisas com menos código, tá? Um novo recurso também solicitado por um cliente da gente, o Allen, lá em Taiwan, ele queria que a gente colocasse voltasse, né, o close, né, o botãozinho close, o ícone de close nas tab sheets, né, nas abas, tá? Como vocês sabem, o Hardcore oferece o recurso que você pode utilizar as abas padrão, né, do Nigui, tá, com melhorias, né, de layout, mas a gente criou o BS Pills, né, que é o que a gente vê aqui na tela, tá? Então agora a gente vai poder, tá? Vou aqui adicionar aqui o Grid Blocks, vou adicionar aqui o Free Frame, tá? E aí na aba que estiver ativa vai aparecer agora para a gente o íconezinho para você fechar a aba, tá? Então não vai ficar o padrão do Nigui, que ele coloca o X para todas as abas, ok? Então eu quis fazer dessa maneira, porque eu acho que a nível de layout fica mais agradável e a nível operacional também, ok? Então a gente vai entrar na aba para poder fechar aquela aba, ok? Então clicou aqui, clicou no xizinho, a aba vai estar sendo encerrada, ok? Então é mais um recurso aí atendendo aí a um pedido de usuários, tá? Um detalhe importante, tá, que a gente já deixou também definido para ficar automático, tá, gente? É que se a gente abrir, tá, um cadastro, ok? Vou aqui abrir o cadastro de bancos, ok? E vou iniciar uma alteração, tá? Então eu estou aqui em edição. Se eu tentar excluir, tá, o sistema, né, o Hardcore já vai informar que a gente está em edição. Então ele não permite que a gente feche. Então isso aqui para tentar proteger um pouco mais também aqui a questão do nosso banco de dados, ok? Então uma vez que eu posso encerrar aqui, tá, eu vou poder fechar a minha aba, beleza? Bom, adicionamos agora novos demos, tá, gente? A gente aproveitou para fazer algumas correções no controle de formulários, tá? Como vocês sabem, um recurso que a gente usa muito são os frames,
tá? É até são mais leves do que os formulários, mas a gente precisa, né, vez por outra, ter o uso, né, de algum formulário. Então, a gente colocou aqui dois novos demos para demonstrar, tá, ó, a utilização dinâmica. Tá? Então, como vocês sabem, tanto frames como forms são automaticamente detectados pela nossa rotina de menu. Você não precisa se preocupar a nível de código quando você tem um form, quando você tem um frame. Você não precisa ter essa preocupação, porque o Hardcore detecta isso e vai trabalhar da melhor forma para você. Tanto formulários e frames que vão ser adicionados à nossa aba, como formulários modais. Tá? Então, tudo isso é automático. Você não precisa codificar nada. Tá? Ó. Então, ó, o que é que a gente colocou no nosso controle, tá, gente? Deixa eu abrir aqui o nosso Basic. Tá? Então, eu adicionei aqui esses dois novos itens, tá certo? Que seria o nosso Demo with Form e o Demo with Form Modal, ok? Então, ó, como vocês sabem, aqui no Hardcore, você só precisa declarar a sua opção de menu, ok? E dizer qual é o nome do formulário, se esse formulário não for vinculado a uma tabela. Quando ele é vinculado a uma tabela, você nem precisa colocar o nome dele, né? Ele vai ser identificado automaticamente. Então, com isso, o Hardcore vai fazer todo o controle de chamada desse teu formulário. Né? Você não precisa programar nada para que o Hardcore reconheça esse form e execute ele para você. Então, ó, eu vou abrir aqui o item de usuários Hardcore, que é onde a gente coloca os nossos demos, tá? Ó, e aí eu vou abrir aqui o primeiro demo, tá certo? Ó, form demo, ok? Eu deixei ele propositalmente aqui, gente, com essas cores de fundo, tá? Isso aqui é só um teste, ok? Depois vocês vão poder fazer essa alteração, não tem problema, mas apenas a título de demonstração, tá? Então, ó, o controle de responsividade, tá certo? Ó, está normal também para a questão de formulários, ok? E a questão também, né, ó, de fechamento que vai estar associada, ok? Adicionamos, além do botão fechar padrão, eu já deixei também como demonstração um botão close form aqui para vocês, tá? Por que eu quis deixar esse botão, gente? Porque a aba ela é criada dinamicamente, né? O nosso recurso aqui, o nosso BSPeus, ok? Então, quando você dá aqui o close, vocês vão ver, para terem como exemplo, a codificação necessária para fechar o formulário, mas também fechar, né, encerrar a aba. Okay? Se eu encerro a aba aqui diretamente, ele já vai fazer todo o meu processo dinâmico. Okay? Porque isso aqui foi gerado dinamicamente. Né? Já aqui o close eu estou fazendo manual. Então, para quem quiser fazer controles manuais, está a demonstração de código aqui para fechar, tá? Para encerrar, tá certo? O formulário e automaticamente encerrar a aba no BSPeus. Ok? E aqui a demonstração, ó, do mesmo formulário, só que agora sendo modal, ok? Então, ó, toda a estrutura modal, tá, ó, padrão aqui que o Unigui nos oferece, mas com as regras visuais, né, que o Hardcore traz para a gente, inclusive, né, com o nosso controle de responsividade. Também aproveitei para deixar aqui como um exemplo diferente o botão Close dentro, né, de um container fixo, tá? Então isso aqui é só para vocês verem, terem como exemplo, né, de utilização para uma tela ou outra, vocês podem de repente aproveitar. Então, ó, acionando, tá, ó, aqui o nosso controle responsivo, né, simulando aqui o nosso um celular, por exemplo. Então vocês vão ver aqui o controle fica fixo, tá? Ó. Então girou aqui a tela e vai se adequar normalmente, ok? Então, ó, vamos aqui fechar o nosso botão e vamos ver aqui mais os detalhes que a gente vai estar exibindo. Houve aqui uma correção, gente, no controle de validação dinâmica. Tá? Como vocês sabem, a gente também tem aqui no Hardcore um controle onde você vai poder, sem precisar codificar nada, tá certo? Ó, sem precisar codificar nada, ok? Eu posso inserir informações, tá? Ó, por exemplo, aqui o CPF, ó, vou aqui, deixa eu editar e vou apagar aqui, tá? Ó, vou tentar salvar e aí o Hardcore já vai detectar automaticamente aquele campo como inválido, tá certo? Ó, e vai apontar para a gente sem codificação,
tá, gente? Então, a gente fez uma melhoria aqui nesse controle, tá? Houve uma situação que gerava um bug, tá? E a gente fez essa correção aqui no controle de validação, tá bom? Bom, mais melhorias, né? Como eu estou falando, a gente fala sempre de responsividade aqui com o Hardcore. Então houve várias melhorias, tá certo? No controle de responsividade, ok? E algumas otimizações de código, tá? No nosso CRUD padrão, houve uma melhoria na questão da resposta do force fit, tá? Ó, por exemplo, eu vou pegar aqui mais uma vez aqui o exemplo do cadastro de bancos. Tá? E o que é que ocorre? Aqui eu estou com o meu force fit ativado, tá? Ou seja, eu estou com os campos ajustados, tá? A largura dele de acordo com o espaço do meu grid. Tá? O que é que estava ocorrendo? Né? Quando a gente estava em ambiente responsivo, né? Se você, ou de repente o teu usuário está acessando de um celular e aí ele girava a tela, alguma coisa nesse sentido, tá? Quando ele retornava, tá? Não estava sendo reajustado, tá? A largura aqui do nosso grid. Então, ó, eu vou simular aqui mais bruscamente, voltando para desktop. Então, nesse retorno aqui de desktop, as colunas estavam permanecendo reduzidas. Tá? Então, houve essa correção, né, essa melhoria aqui na questão do retorno do force fit. Tá? Bom, formulários modais tá, ó, agora serão automaticamente reajustados à sua resolução padrão, né, durante, eu escrevi aqui errado, durante e após, né, o resize, tá certo, gente? O que é isso daqui? Tá, ó? Quando a gente está trabalhando, tá, ó, vou abrir aqui até como demonstração o nosso próprio demo aqui modal, ó, ele tem uma dimensão X, tá? Se eu entro em responsividade, ele vai se adequar à tela do aparelho, tá certo? Se eu saio dessa responsividade, ele retorna exatamente para as dimensões que ele estava antes. Ok? Isso daqui antes eu precisava aplicar o atributo dinâmico, tá? Mas agora não. Se você não tiver atribuído, né, nada para aquele formulário, o Hardcore reconhece isso e já vai definir como padrão a resolução inicial dele, tá certo? Para restaurar a dimensão original dele antes de fazer o resize, ok? Ainda falando aqui do resize, gente, eu acabei não demonstrando isso no vídeo anterior, mas como houve melhoria, aproveitei então e deixei agora para mostrar para vocês. Que a gente tem também a opção do atributo para controle de resize com a cláusula fix. Tá? Então, o que é isso daqui? A gente vai poder dizer para o Hardcore que aquele determinado formulário eu não quero que ele seja reajustado. Tá certo? Então, como exemplo aqui, eu deixei o nosso formulário de webcam. Tá, ó. Então, ó, eu vou pegar aqui o nosso free frame, que é o nosso demo global, né, de vários recursos de layout, e vou vir aqui, ó, abrir a nossa webcam. Tá, ó. Então, esse formulário aqui eu defini para o Hardcore. Tá, ó. Eu vou abrir aqui o nosso código. Okay, ó. Vou vir aqui na minha webcam, e aí eu tenho aqui a minha cláusula. Ó. Eu defini o width 360 fix e o height 353 fix, tá certo? O que é que eu estou dizendo para o Hardcore? Vou entrar em mobile. Quando eu entro em mobile, o nosso formulário não vai se reajustar ao tamanho do dispositivo. Tanto faz vertical, horizontalmente, ele não vai se reajustar. Por quê? Eu determinei, né, eu disse para o Hardcore que eu quero que aquele formulário tenha suas dimensões fixadas, tá? Então, esses recursos, gente, que a gente vai criando, são para a gente botar a nossa imaginação para funcionar, tá? Então, as aplicações para isso podem existir, tenho certeza que vão existir, e eu estou sempre tentando criar recursos assim para que a gente tenha melhorias de layout realmente das mais variadas possíveis, ok? Bom, para finalizar, gente, o nosso controle de temas. Né? Como a gente criou aqui a questão do nosso label link, tal, como vocês viram aqui, eu tenho aqui a minha cor padrão, né? Não está o azulzinho padrão, né? Porque eu defini para o Hardcore que eu queria o meu link dessa cor, tá? E quando eu tenho o hover, né, quando eu passo o mouse por cima, vai mudar aqui, ficou um tonzinho mais claro. Então, para que isso também fique mais padronizado para a gente, eu criei aqui no controle de temas, né, eu adicionei mais duas definições. Tá, ó. Então, vamos abrir aqui o controle de temas e vocês vão ver aqui embaixo, ó,
a definição do link e do hover link, tá? Então vocês vão poder fazer alterações à vontade, de acordo com o layout de vocês, e alterar, né, a cor que vocês querem para o link e para o hover, para se adequar melhor ao layout do aplicativo de vocês. Ok? Gente, fico por aqui, tá? Mais uma versão liberada aí, com mais melhorias, tá? Com novos recursos, tá certo? Para a gente aproveitar ao máximo aí o Hardcore, ok? Um grande abraço para vocês, boa noite.